Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a essa aula de circuitos elétricos, onde nós vamos tratar de bipolos ômicos e da lei de Ohm. Bom, recapitulando o que nós estudamos nas últimas aulas, existem várias grandezas que podem ser usadas em circuitos elétricos e algumas delas possuem uma correlação muito clara. Essa correlação, como nós já vimos, ela existe entre tensão, corrente e resistência. Se nós formos falar especificamente do caso de um resistor, então nós podemos dizer que, de acordo com a lei de Ohm, a resistência de um resistor ela vai ser igual à tensão sobre esse resistor dividido pela corrente que atravessa esse resistor. Tá certo? Lembrando que essa lei de Ohm, que a gente está vendo aqui, ela é válida para bipolos ômicos. O que são bipolos ômicos? São dispositivos com dois terminais, por isso é que eles se chamam bipolos, né? E que obedecem à lei de Ohm, tá certo? E lógico, o resistor ele é um exemplo de bipolo ômico. Um detalhe importante, usando a matemática, se eu posso dizer que em um resistor R é igual a U sobre I, ou seja, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, então, matematicamente, eu também posso dizer que a tensão U, deixa eu colocar em negrito, eu também posso dizer que a tensão U é equivalente ao produto da resistência pela corrente. Como a gente pode ver aqui do lado, né? Se eu levar o I, ou seja, a corrente, para o lado do R, multiplicando, claro, então eu vou ter que U é igual a R vezes I. Eu posso esticar um pouquinho mais essa fórmula, essa equação, lembrando que a partir dela, se eu quiser descobrir o valor da corrente que atravessa um resistor, então basta eu passar o R dividindo o U, ou seja, eu posso dizer que a corrente que atravessa um resistor ela é igual à tensão dividido pela resistência desse resistor. Ok? Então, relembrando, nessa equação, U igual a R vezes I, R é a resistência do resistor, U é a tensão sobre esse resistor e I é a corrente que atravessa esse resistor. Isso é o que a gente tem chamado, portanto, de lei de Ohm. Também lembrando que, como vocês podem ver aqui, a resistência ela vai ser dada em ohms, a corrente ela vai ser dada em amperes e a tensão vai ser dada em volts. Algo extremamente importante que a gente tem que levar em consideração quando nós formos analisar um circuito com resistores é o fato de que existe uma convenção para a gente indicar a representação da corrente e da resistência em cima de um resistor. Como é essa convenção? Olhem um exemplo aqui embaixo. Nesse resistor, cujo valor da resistência é R, né, um resistor qualquer, eu vou imaginar o seguinte, ou melhor, eu vou convencionar o seguinte. O polo positivo desse resistor, ou seja, o lado onde a tensão é positiva nesse resistor, ele é igual ao ponto em que a corrente entra nesse resistor. Falando a mesma coisa de uma outra forma, em um resistor, a corrente ela vai entrar pelo polo positivo desse resistor e vai sair pelo polo negativo desse resistor. Olhando nesse circuito exemplo aqui do lado, eu vejo que a convenção que eu acabei de falar para vocês, ela está descrita aqui, não é? Se a corrente desce através desse resistor, então o polo positivo está acima e o polo negativo está abaixo, ok? Por outro lado, né, lembrando que o resistor ele é um dispositivo que, vamos dizer assim, entre aspas, consome energia, um dispositivo gerador de energia, ele possui o sentido da tensão e da corrente oposto ao do resistor. Como assim? Se em um resistor a corrente entra pelo polo positivo, em um dispositivo gerador, a corrente vai sair pelo polo positivo.
Por isso é que, olha aqui, ó, a setinha da corrente do resistor está ao contrário da setinha da corrente da fonte de tensão. Ok? Bom, esse circuitinho, já adiantando para vocês, é algo que nós vamos trabalhar na próxima aula prática nossa. Só identificando, nesse circuitinho, como vocês podem perceber, a gente tem uma fonte de tensão contínua, lembrando que essa setinha sobre a fonte quer dizer que ela é uma fonte ajustável, né? Como nós estudamos o amperímetro em série com a fonte, para que eu possa medir a corrente que atravessa esse circuito, a corrente que é fornecida pela fonte, e um voltímetro em paralelo, também como nós já estudamos, em paralelo com o resistor, para que eu possa medir a tensão sobre esse componente. Nesse circuito que nós vamos estudar também na prática, o que é que nós vamos fazer? Já adiantando para vocês, nós vamos variar a tensão fornecida pela fonte, correto? E a partir da tensão que nós fornecemos ao circuito, nós vamos medir a corrente que sai da fonte e a respectiva tensão sobre o resistor. Por que isso? Para a gente poder comprovar na prática isso que a gente acabou de estudar, que realmente a resistência é a tensão dividido pela corrente, ou a tensão é a resistência vezes a corrente, ou a corrente é a tensão dividido pela resistência. Tá? Deixa eu só confirmar, não sei se eu me equivoquei aqui, então a resistência ela é igual à tensão dividido pela corrente. Ok? Por enquanto é só, pessoal, daqui a pouco a gente volta dando sequência a essa aula. Até mais.